Estudo 8. Sinais do fim. Que sábia pergunta os discípulos fizeram a Jesus? Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: Dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mateus 24, 3. Que 3 sinais no céu aconteceriam antes do fim? Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Mateus 24, 29. Quando ocorreu o escurecimento do sol e da lua? Os registros históricos da astronomia comprovam que o escurecimento do sol e da lua ocorreu no dia 19 de maio de 1780. Quando ocorreu a queda das estrelas? Os registros históricos da astronomia também comprovam que a queda das estrelas foi no dia 13 de novembro de 1833. Que sinais da volta de Jesus haveria na Terra? E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia para as nações, perplexas com o bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Lucas 21, 25 e 26. Qual o último sinal do fim do mundo? E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. O dia da volta de Cristo não foi revelado, pois o próprio Cristo afirmou que, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só o Pai. Mas, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus 24, 36. Informações adicionais. Já é quase meia-noite no relógio de Deus. Sinais gerais da volta de Jesus. Guerras e preparativos de guerras. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, 6 e 7. Fomes, peste ou doenças, terremotos em vários lugares. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, 7. Aumento do crime e da maldade. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 10, 12. Acúmulo de riquezas por uns poucos. Agora prestai atenção, vós ricos, chorai e lamentai por causa das desgraças que virão sobre vós. Vossas riquezas estão podres, e vossas roupas roídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós e devorará vossa carne como fogo. Tende juntado tesouros nos últimos dias. Tiago 5, 1 a 3. Problemas e conflitos trabalhistas. O salário que desonestamente deixaste de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos, clama. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres. Engordastes o coração no dia da matança. Condenais e matais o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. Tiago 5, 4 a 6. Falsa segurança e paz. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então, de repente, a destruição lhes sobrevirá como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5:3. Aumento do conhecimento humano e da ciência. Porém tu, Daniel, sela as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Daniel
12:4. Temor e angústia. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia para as nações, perplexas com o bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória numa nuvem. Lucas 21:25-27. Busca insaciável de prazeres. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. 2 Timóteo 3:1-4. Declínio moral e religioso. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Romanos 1:24-27. Abandono das verdades bíblicas. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:3. Milagres mentirosos. Esses espíritos são de demônios que operam sinais. Eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16:14. Aumento das falsas religiões. Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Pedro 2:1. Incredulidade religiosa e crença em fábulas. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Lucas 18:8. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. 2 Timóteo 4:4. Injustiças sociais. O salário que desonestamente deixastes de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos clama. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago 5:4. Falsos cristos e falsos profetas. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. Tempos difíceis e crise econômica. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. 2 Timóteo 3:1. Agora prestai atenção, vós ricos, chorai e lamentai por causa das desgraças que virão sobre vós. Vossas riquezas estão podres e vossas roupas roídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós e devorará vossa carne como fogo. Tende juntado tesouros nos últimos dias. Tiago 5:1-3. Manifestações satânicas. O Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. 1 Timóteo 4:1-2. Descrença na volta de Cristo. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria,
andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3, 3 e 4. Que advertências fez Jesus com relação a esses sinais? Quando começarem a acontecer essas coisas, levantai a cabeça, pois já está próxima a vossa libertação. Lucas 21, 28, Tiago 5, 8. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Mateus 24, 34 e 35. Então se verá o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Lucas 21, 27. A fim de buscar os seus escolhidos. Novas de esperança para os que creem, aceitam e perseveram. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos 13,13. Em 2 Pedro 3,9 lemos: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco,